Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Talks Empreendedor, o programa dedicado a inspirar e capacitar empreendedores extraordinários como vocês. Eu sou Heloíse Camargo e hoje no nosso programa nós temos um convidado especial, o Marcelo Arado, ele que é publicitário e especialista em brand, e nós vamos falar sobre esse tema tão importante para os negócios, que é sobre o brand. Bom, Marcelo, primeiramente gostaria de te agradecer por estar aqui no nosso programa, é uma honra te receber. E fala um pouquinho sobre você para que as pessoas possam te conhecer melhor. Heloíse, primeiramente é um prazer estar aqui, é uma honra, né, estar aqui nesse programa, falar sobre empreendedorismo e trazer um assunto tão importante para todos os empreendedores, né, que é a comunicação, o branding, esse posicionamento, dividir um pouquinho aí desses 18 anos de história, vai ser muito legal e obrigado aí quem está chegando, quem vai assistir. É uma honra estar aqui. Não, perfeito. E vamos começar pela pergunta inicial, né? O que vem a ser o brand e o quanto ele é importante para os negócios na sua concepção? Essa pergunta é a pergunta que todo mundo quer saber, né? Né? Ao longo desses anos, 18 anos, eu costumo dizer que eu participei realmente do verdadeiro posicionamento das marcas, né? Quanto à agência, eu tive agência de publicidade durante 14 anos, numa cidade do Paraná. A gente atendia Brasil todo, né? A cidade é Maringá, morei 20 anos lá e nós atendíamos o Brasil todo e eu tive uma época, uma sede em Assunção, no Paraguai. Então eu costumo dizer que eu ainda peguei um pouco da publicidade raiz, né? Que não se usava tanto o nome branding, né? Que nem hoje é uma moda, né? Todo mundo falar sobre branding, mas o que verdadeiramente é o branding, né? No antigo rótulo nós chamávamos de posicionamento. Nós precisamos posicionar uma marca no mercado. E para a gente desenvolver isso, eu costumo dizer que o branding ele é uma ferramenta importantíssima da comunicação. Sem comunicação você não consegue se posicionar. Por isso que eu sempre falo que é uma ferramenta. E é o que? Principalmente todos os esforços de comunicação que as empresas, as pessoas, os produtos, os serviços fazem para se posicionar no mercado, né? Para ter aquela chamada fatia do bolo, para que as pessoas conheçam sobre o que você faz, sobre a tua empresa, o teu produto, o seu serviço, e também uma geração de valor, né? Para que isso não seja só você ser só mais uma empresa, mais um produto, mais um serviço, e sim ser uma geração de valor. Então essa ferramenta ela é muito ampla, né, de tudo que a gente consegue fazer com ela, né? Não, perfeito. E diante disso, diante da sua experiência, quais os elementos você identifica para ter uma marca forte e bem posicionada? Quais são os principais elementos que as empresas precisam se atentar para ter uma marca de fato bem posicionada? Essa pergunta é muito legal. Porque é o seguinte, muitas empresas elas confundem o que é verdadeiramente se posicionar no mercado. Então esse posicionamento ele precisa existir com uma profundidade de causa. E como que a gente consegue isso? Principalmente numa empresa, uma marca, como uma marca ela se consolida forte no mercado? Como uma pessoa se consolida, né? Eu costumo dizer sempre que nós somos uma marca única. Nós somos a primeira marca somos nós. Mas quando eu transfiro isso para uma marca de fachada, que é uma empresa, fachada física, né? Ou seja, as pessoas precisam sentir isso. Eu falo que o principal pilar é uma cultura forte. O que a sua empresa desenvolve de cultura para que isso seja transmitido para quem recebe, para a experiência com essa marca ser muito forte. E não só naquele momento, e sim longa e duradoura, né? Porque hoje a busca é eu vender para um público, eu trazer esse público para a minha empresa, mas ao mesmo tempo deixar e fidelizar ele, né? Tem um material meu que chama Branding 7 Box, eu desenvolvi, são 7 caixas do branding, que eu falo sobre isso, né? Não ser somente você ter um cliente, e sim aquele... É um fã da marca, mas não é aquele fã que, né, pomponzinho, não. É aquele que realmente entende a sua cultura e desenvolve o lifestyle dele conectado com a tua marca. Então, quando acontece esse ponto de conexão, é o que a gente fala assim, bom, uma marca conseguiu atingir aí
esse processo perfeito do branding, do posicionamento, da comunicação, que é essa conexão longa e duradoura. Não, legal, Marcelo. E para quem está começando, né, que a gente tem todo tipo de público que assiste o nosso Talks, principalmente os pequenos negócios, pequenos e médios negócios, para quem ainda está meio perdido, não sabe se posicionar da forma adequada, o que você, na sua experiência, indica essas pessoas a fazer? Existe um profissional especializado para ajudar essas pessoas a se posicionarem adequadamente? Como que funciona esse processo de aplicação do brand dentro de um negócio? Quem é o especialista responsável? Luiz, hoje nós temos uma ferramenta muito importante, que é o digital. Né? Só que hoje é tão natural para nós o digital que parece que ele sempre existiu. E na verdade não é bem assim. Né? Eu venho dessa história da publicidade, raiz desde lá de trás. Quantos anos já de publicidade? 18 anos caminhando para 19 já. Então, assim, enquanto dono de agência, empreendedor, 14 anos, né? Então, assim, essa visão raiz me fez entender o quê? Que hoje nós temos ferramentas muito mais importantes e mais rápidas, né? O digital hoje. Eu crio algo, aperto um botão, pum, já está lá. Antigamente não era assim. Então, com o digital hoje, nós temos muito mais facilidade das empresas se posicionarem, das pessoas se posicionarem. E hoje nós temos essa questão eu vou me posicionar como um profissional, como um mentor, eu preciso externalizar isso, Então o digital ajuda muito. Então quando nós trazemos esse posicionamento para que as pessoas tenham essa visão, ela seja vista, e tanto as empresas, uma observação aqui, não existe receita de bolo. Eu não consigo fazer o mesmo processo para uma empresa, para outra, para uma pessoa ou para outra. Nós precisamos ter um aprofundamento, a gente precisa realmente conhecer para a gente conseguir transmitir o valor. Porque eu falo o seguinte, o que é o branding principal? É a verdade que a gente carrega, é a verdade que a nossa empresa carrega. E a gente precisa transmitir isso. E o profissional, hoje nós temos vários profissionais de comunicação e branding, até dentro das agências, que cuidam especificamente disso. Eu quero ter um profissional específico para mim, eu tenho um personal branding, né? A pessoa que vai cuidar sobre a minha imagem, sobre o meu posicionamento, vai me assessorar nisso. Vai montar uma estratégia, como que funciona? Isso. O personal branding, ele monta uma estratégia para a marca, seja pessoal ou empresarial, é isso? E aí esse profissional, que é o personal branding, ele vai cuidar mais da questão da pessoa, né? Atuando aí no seu posicionamento, uma estratégia, até desde a roupa, a forma de falar. Agora, o profissional de branding e comunicação para a empresa, ele precisa ser um pouco mais profundo com relação a conhecer o produto, a cultura da empresa, como que a empresa ela precisa ser vista. Hoje nós falamos muito sobre tom de voz, né? Aí as pessoas me perguntam, mas uma empresa ela tem um tom de voz? Tem, é o tom de voz da comunicação. Como que essa empresa se comunica para que as pessoas entendam o que essa empresa quer transmitir? E a maioria das marcas hoje, grandes marcas mundiais, elas têm esse tom de voz. Ela tem um tom de voz estabelecido com uma cultura muito forte, que as pessoas elas se conectam por conta disso. E não só pelo produto que ela vende. O produto, a experiência que a pessoa vai ter com o produto é muito importante, mas a experiência com a marca, quando eu tenho acesso à marca, que é que dá esse ponto de conexão. E eu falo o seguinte, esse ponto de conexão, ele é uma linha tênue, muito, muito sensível, né? Que tem muitas empresas que chegam próximo, empresa-cliente, mas não conecta. Nossa. Por quê? Porque faltou algo com relação a essa exposição de uma cultura, de um lifestyle, de uma verdade, né, que a marca carrega. E quando acontece esse ponto de conexão, é um objetivo principal. E aí sim, um profissional qualificado para isso, ele vai conseguir sim levar a tua empresa a esse ponto. Por quê? Com esse aprofundamento eu vou saber para quem eu tenho que falar, a forma que eu tenho que falar, a forma correta de
externalizar essa verdade que a empresa carrega e aí dar esse ponto de conexão. Não, legal. Falando em comunicação, existe uma coisa chamada brand verbal. O brand em si, ele se subdivide entre classificações, tem como distinguir, tem etapas, como é que funciona esse processo? Isso aí, na verdade, a gente traz para a comunicação, né? O que é comunicação verbal, comunicação não verbal, ela vai gerar de posicionamento. Então, assim, é por isso que eu sempre falo o seguinte, tem muitas empresas, muitas pessoas que querem aplicar, querem fazer um processo de branding, mas talvez não sabem se comunicar. Então, a falta dessa comunicação correta não gera o posicionamento que a pessoa e a empresa gostaria. Então, dessa forma, a gente consegue perceber que hoje o branding como algo muito falado, como uma moda, né? Eu vou fazer branding, é porque eu tenho um carro, eu tenho uma mansão, ou eu vou me vestir de uma forma diferente. E aí não é somente isso, é algo mais profundo, né? E mais uma vez falando, eu sempre falo o seguinte, o branding verdadeiro é a verdade, tanto das empresas quanto das pessoas. Então, eu vou explicar aqui de uma maneira mais prática. Quando nós temos um produto excelente e uma embalagem que não é excelente, que é uma embalagem ruim, eu vou vender esse produto imaginando assim, é um produto físico, coloquei ele na prateleira. Eu vou vender esse produto? Talvez. Vou vender, mas não tanto que eu gostaria. Sim. Mas se eu tenho um produto ruim e coloco uma embalagem excelente, eu vou vender? Poxa, eu vou vender bastante. Mas o que vai acontecer? Não vai dar recompra. Porque aí tem uma palavra muito importante nesse processo, que é a experiência. Então, a experiência que as pessoas vão ter com o teu produto, com a tua marca, aí isso não dá recompra. Então, Uau. O que é a grande sacada? É a gente entender o produto, entender a excelência desse produto e desenvolver uma embalagem para ele excelente, que a gente vai conseguir falar na embalagem o que é verdadeiramente o produto. Aí o que acontece aqui? Bum! Uma explosão. Por quê? Eu consigo externalizar o que é o produto através da embalagem e quando as pessoas têm acesso ao produto, isso causa o quê? Uma fidelização, causa uma experiência muito positiva. Então, quando a gente leva isso para as empresas, o que é a embalagem? É a forma que a empresa se comunica, é a cultura da empresa, é aquela essência que ela carrega, que as pessoas conseguem sentir. Então, é o que eu falo, grandes marcas, o produto que ela vende, talvez não está em primeiro lugar, mas sim esse conceito, essa essência, essa experiência que ela transmite com as pessoas que levam as pessoas a se conectarem com essa marca. E muitas vezes o que é? Está muito ligado ao lifestyle. Né? Tem uma marca que eu acho fantástico, assim, a forma de comunicação deles, a forma de levar o branding para as pessoas, que é a Harley Davidson. Né? A Harley Davidson, para quem não sabe, é uma marca mundial de motocicleta. Mas o que a Harley Davidson vende? Ela vende somente uma motocicleta? Não, ela vende o quê? Uma liberdade, um lifestyle diferente, aquelas pessoas que não precisam ser tão certinhas, né? O cara que precisa usar blazer e gravata a semana inteira, fim de semana, ele está lá em sua Harley, com o seu colete de couro, sua bota, externalizando isso. Então, assim, e essa liberdade, esse lifestyle que conecta as pessoas. Tanto que tem clubes de motos, de motocicletas, que se você não tiver uma Harley Davidson, você não entra. É só um clube para quem tem Harley. Então, quando a pessoa compra uma Harley Davidson, ela talvez não está comprando uma motocicleta. Ela está comprando acesso a um clube, ela está comprando um pertencimento a um lifestyle. Uhum. Então, assim, é muito mais além. Tanto que nós vemos hoje, é muito fácil, se você ir no encontro de motociclista, você vai ver pessoas que têm a marca tatuada. Aí você fala, uau, o que leva uma pessoa a tatuar a tua marca no braço? Aí eu sempre faço essa pergunta, o que você tem feito, o que a sua empresa tem gerado de experiência, de conexão, de posicionamento, que irá levar as pessoas a tatuar a tua marca no braço? Tem gerado admiradores, fãs, né? Exatamente. E aí eu falo o seguinte, quando a gente entra
em um dos pilares importantes, que é o preço e o valor, no branding a gente não pode falar de preço. A gente tem que gerar o valor. Por quê? Quando a gente gera o valor, desenvolvendo esse processo correto, as pessoas não vão querer saber o preço. Então, assim, hoje, você fala assim, eu quero comprar uma Harley Davidson. Talvez o preço ele vai ser o último da lista, porque ela vai querer realmente se conectar, expressar um lifestyle, estar dentro de um clube, ter essa sensação de pertencimento. E aí eu sempre falo o seguinte, se você paga R$50 para você almoçar num restaurante e você não teve uma experiência boa, né? Você chegou lá, o chão não é muito bem limpo, a exposição da comida, o atendimento, é muito caro para você almoçar. Mas se você paga R$100 e você chega, o restaurante, o chão é tão limpo que dá para você comer no chão. A exposição, né? Claro que é só uma colocação, mas assim, a exposição da comida é 100%. O garçom te atende muito bem, te trata pelo nome, né? Climatizado. É um lugar muito agradável e a comida, a excelência da comida é maravilhosa. Então R$100 não ficou caro. Sim, é verdade. Ficou barato. Então, você comprou a experiência, né? Exatamente. E o preço é aquilo que a gente paga financeiramente, né? E o valor é aquilo que realmente a gente leva. Então, por que eu citei esse exemplo? Porque hoje muitas empresas estão pautadas no preço, né? Estão brigando no mar vermelho que é do preço. E quando você se destaca por um posicionamento de valor, aquilo que realmente você entrega, uma cultura, um lifestyle, uma conexão com o teu público, você vai desenvolver um valor e o preço passa a ser irrelevante. Então a sacada é você não vender. O seu público te compra por aquilo que não é ligado somente ao preço. Bom, Marcelo, como que você acredita que as redes sociais elas podem alavancar o posicionamento das empresas, né? Tendo em vista que você vem de um mercado aí de mais de 18 anos e eu acredito que você acompanhou a era que não era digital. Comparando as duas pontas, qual que é a sua visão sobre isso? Essa abordagem é muito interessante porque hoje o digital, como eu já disse, é uma ferramenta muito importante. É uma ferramenta muito rápida, né? A gente aperta um botão, pum. E eu venho ainda de uma época da publicidade que nós tínhamos planejamentos de comunicação, onde nós tínhamos veículos como jornal, revista, rádio, TV, alguns e vários outros meios que nós tínhamos que criar um planejamento, né, para criar um ciclo onde a gente conseguisse prender o consumidor no centro, sem deixar nenhuma porta aberta. Eu falava assim, a inteligência de um grande planejamento é quando a gente consegue realmente fechar isso aqui, ó, e o cliente fica aqui. E todos os lados que ele olhar, ele te vê, ele sentir a tua marca e ele realmente levá-lo a comprar. Então, e com o digital hoje, a gente tem isso numa velocidade gigantesca. E a comunicação digital hoje, eu costumo dizer que é o seguinte, é uma arma. Ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Então as pessoas, as empresas hoje, elas têm essa ânsia de fazer, algumas não fazem da forma correta. E é por isso que eu falo que o digital, ele é muito importante, só que tem que tomar cuidado. Porque ao mesmo tempo que ele te leva para cima, ele te leva para baixo, com ações mal executadas. Não sei se você viu a notícia recente que o TST, Tribunal Eleitoral, agora impediu o uso de propaganda política, né, através das redes sociais, justamente para evitar esse jogo desigual ou desleal, né, que infelizmente a gente vê na política. Então, e nesse caso, exatamente, né? Qual a sua opinião, inclusive, sobre isso? Olha, eu vejo assim, ó, ao mesmo tempo que falam que é livre, eles não querem deixar livre. Sim. Porque existe essa velocidade, existe essa questão de apertar um botão e já está lá, e uma expressão do que eu sinto, do que eu acho, né, da minha opinião. Então, assim, quando a gente leva para o lado político, e eu estive na política, né, um pequeno período de tempo, Legal. Mas isso me fez aprender muito, é o que? Eles querem a verdade, mas que a verdade não seja tão verdade assim. Então, assim, e o digital ele traz isso em tempo real, né? E
Não dá nem tempo de pensar, já foi a verdade. Não, exatamente. Então, assim, é uma ferramenta, como eu disse, ela pode ser usada, é uma arma, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Se eu tenho uma pistola, ela na mão de um ladrão, ela tem uma função, e na mão de um policial, né? Tem outra função. Então, eu costumo dizer que é bem isso. Então, e tem empresas que talvez, por uma falta de ter um profissional, de ter alguém ali, acaba usando isso de uma forma errada, achando que está passando um posicionamento, um valor, e na verdade não está. Ela está trazendo algo que é um pouco negativo e acaba gerando algo ruim para a empresa. E hoje eu vejo muitas, na verdade ao contrário, pouquíssimas empresas que têm um gerenciamento de caos. O que é um gerenciamento de caos, né, dentro da comunicação? É você ter todas as prevenções, por isso que eu falo muito de cultura. Um gerenciamento de caos, ele está dentro de uma cultura que a empresa fala assim, bom, para que eu vou fazer um gerenciamento de caos sendo que eu não penso no caos? Ninguém pensa, mas quando ele acontece você tem que estar preparado. Então, assim, muitas empresas que nós assessoramos, que hoje eu faço mentorias, eu sempre falo sobre isso. E se caso acontecer isso? Porque o digital, como eu disse, ele é muito rápido. Né? Um vídeo, algo que alguém postou, pronto. Já está lá. Já viralizou, né? Já viralizou, já está correndo. E aí, como que você reage quanto a isso? Né? Então, assim, esse gerenciamento é muito importante. E a política, eles fazem isso de uma forma antecipada. O quê? Proibindo? Então, para não deixar ninguém falar, eu vou proibir, que é mais fácil. Então, isso não deixa de ser um gerenciamento de caos. Né? Então, a gente já viu muitas empresas, muitas pessoas passarem por isso. Em falar nisso, quais são os principais erros nas estratégias de brand que você identifica aí nas empresas? Os principais erros, assim. Olha, eu vou te falar um grande principal aqui. A empresa não querer demonstrar a verdade que ela é. Então, assim, é que nem eu disse, cria-se uma embalagem bonita, mas a hora que tem a conexão com o produto não é tão interessante. Então, assim, quando ela não expõe a verdade em um posicionamento, essa cultura forte, esse algo de geração de valor, aí o que acontece? O voo dela é muito curto. Ela vai voar, mas por um período muito pequeno. Então, assim... Isso é muito sério, né? Porque não tem a recompra, automaticamente não tem a longevidade do negócio, né? É muito sério e eu percebo que muitas empresas hoje, que até estão posicionadas no mercado, não usam isso. Então, isso, como a gente pode ver uma marca hoje bem posicionada, amanhã, de repente, cadê aquela marca que a gente não viu mais? Cadê o Yasukut? Mas por quê? Porque não tinha essa profundidade, não externalizava a verdade que ela carrega, né? E não só para empresas, eu vejo isso para pessoas. As pessoas hoje, elas acham que elas sabem fazer um processo de branding, criar isso. Elas confundem fazer uma selfie com um carrão, ter uma mansão, que há bem pouco tempo atrás a gente via na internet só se falando disso. Eu tô aqui fazendo branding. Não, isso não é branding. Sabe por quê? Isso não é verdade. Não é. Isso é um resultado que você possa ter. Então, quando a gente encaixa num planejamento o resultado que eu tenho para gerar valor à minha marca, isso é muito legal. Só que tem que ser feito da maneira correta. Então, a partir do momento que a gente faz isso da maneira correta, trazendo todo o resultado que você teve do seu posicionamento, aí sim a gente sabe usar. E aí muitas pessoas começaram a confundir o rótulo, branding, que ainda eu tratava como posicionamento, posicionar as empresas, né? E com esses resultados só. Não, a gente não vê uma construção pronta. Pisca o olho, ela está pronta. Tem uma palestra que eu faço que eu comparo muito a comunicação e o branding com uma construção civil. É um processo do quê? De você edificar com uma fundação que talvez você vai ficar muito tempo sem ver o que está acontecendo. Porque eu estou crescendo para baixo. Eu estou criando a minha estrutura, porque eu sei onde eu quero chegar, eu sei onde a minha empresa quer chegar, e com isso o quê? Eu preciso construir 80 andares, 100 andares para cima. Você imaginou a minha fundação como deve ser?
E eu uso aqui o exemplo do bambu chinês. O bambu chinês, ele cresce 5 anos para baixo. Por quê? Porque ele precisa gerar uma raiz forte, que ele sabe quem ele é uma questão de identidade. Ele sabe quem ele é e a estatura que ele vai chegar. Então, por que ele precisa ter uma raiz forte e profunda? Porque depois que ele atingir a estatura dele e depois que ele coloca o ramo fora da terra, em apenas 6 meses ele consegue chegar na estatura dele. Então, por que ele cresce 5 anos para baixo e só em 6 meses ele atinge a estatura dele? Porque ele sabe quem ele é, o tamanho que ele tem e que essa raiz ela vai ser tão importante para nenhum vento, nenhuma ventania, nenhuma tempestade arrancar ele do solo. Uau. Então, assim, uma empresa, ela quer se posicionar, mas ela esquece de se aprofundar na sua própria fundação do quê? De comunicação, de posicionamento. De identidade, né? Identidade, cultura. Então, assim, é isso que as pessoas querem. Talvez o produto final é só algo que vai ser a cereja do bolo. Mas quando a empresa ela se posiciona e tem essa profundidade, ela vai ter o cliente ali por muito mais tempo. Tanto que eu tenho um filho de 9 anos de idade, o Pietro, ele se identifica com algumas marcas. Aí você fala, como que uma criança se identifica com as marcas? Porque ele enxerga através de pessoas que ele modela, que elas usam aquela marca. Então, olha só, quando existe essa junção de marca, esse lifestyle expressado em uma cultura através de uma pessoa, essa pessoa que é uma marca única, ela usa essa marca, ela consegue transmitir isso para mim, esse valor. Então, que uma criança de 9 anos, ela consegue absorver isso. Isso aconteceu? Não, isso é pensado, isso é estratégia. Como que eu faço para chegar? Por isso que eu sempre falo que sem comunicação, uma excelência de comunicação, você não consegue ter um processo de branding. E da onde vem a palavra branding? Ela é um termo de gestão de marca em inglês. Então, que vem da palavra brand, que brand é marca em inglês. E quando a gente faz essa gestão, é um processo do quê? Todos os esforços de comunicação para eu fazer a gestão da minha marca. Então, o que eu carrego, o que eu tenho, o que eu quero expressar, o que eu quero vender e para o meu público comprar e não só comprar, para ele se identificar com a minha marca. Na verdade, o brand é basicamente a essência do negócio, né? Porque se a gente pensar, um exemplo simples, você pega uma camiseta branca do mesmo material e compara com a camiseta da Nike. Por que a da Nike é R$200 e a outra custa R$20? Porque existe todo um brand, toda uma gestão de marca posicionada, muito bem posicionada ao longo de anos no mercado, né? Então a gente vê que o brand é tudo no negócio, entendeu? Se você quiser ter uma marca de alto valor, uma marca de sucesso, você precisa ter brand. Então é um tema extremamente interessante. Bom, agora caminhando aqui para o final, pode nos dar um exemplo de uma marca que você admira e o porquê que você admira? Uma opinião agora pessoal sua. Eu já falei uma aqui que eu acho fantástica, né? A comunicação, que eles aplicam, que é a própria Harley Davidson. Mas nós temos hoje muitas marcas nacionais, né? Que a gente poderia citar aqui, enfim. Você disse da Nike agora, né? Uma questão que as pessoas precisam entender, né? A Nike é uma grande marca, né? Eu gosto muito também. E usando o exemplo da Nike, a gente pode levar para as outras marcas, né? Outras marcas de roupa, por exemplo. Uma camiseta, igual você falou, talvez do mesmo material, ela sem a marca ela custa R$40. E com a marca ela custa 200. Por quê? O que carrega essa marca? O que faz eu querer usar essa marca? Né? Que é essa conexão que eu falei ao longo da nossa conversa aqui, com o lifestyle que isso me proporciona. A conexão com a marca se torna algo muito mais importante, é por isso que acaba tendo um preço maior, né? Então... É muito interessante isso. Justamente por isso. Você potencializa o seu patrimônio, se você tiver um brand bem estruturado, principalmente para pequenos negócios, médios negócios, ele consegue alavancar o patrimônio tendo um bom brand, né? O faturamento dele que poderia ser pode triplicar por conta de uma estrutura de brand bem delimitada com estrategista. Com certeza. Enfim.
Aí a gente entra numa outra questão que a gente pode até falar um outro dia, que é sobre equity, né? É o que esse valor associado ao branding, o que ele faz com a sua marca. Ele faz a sua marca deixar de ter um valor de mercado percebido, né? De algo de... Quanto vale a sua marca hoje? Existem várias formas para a gente calcular esse equity, né? E aí, quanto vale hoje? Vale 100 mil. Aí, com umas ações aplicadas de forma correta, com essa geração de valor, a minha marca sai de 100 mil para 1 milhão, 2 milhões. Assim, ó. Por quê? Foi aplicado uma comunicação, um branding de forma correta, gerou esse equity da marca, que é esse valor percebido, e aí explodiu, né? Perfeito. E agora dê um exemplo de uma marca que você admira. Olha, são várias, né? Mas eu gosto muito da Harley Davidson. Legal. Até por isso que eu uso esse modelo. E quando eu falo assim, gosto da marca, não é só, igual eu disse, do produto. É o que ela proporciona para mim, até como um profissional de comunicação, a genialidade de como eles conseguem levar a marca para o público, né? Inclusive tem uma campanha que foi lançada, acho que há alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, que mostra o cliente quando ele entra na loja para fazer um test drive e ele se mostra uma pessoa comum, vestida com uma camiseta, uma calça, um tênis, e aí ele sai para fazer esse test drive com a moto. E aí isso já é combinado da marca em determinado momento que ele para num trânsito. As outras, chega um grupo de Harley Davidson, sei lá, com 50, 100 motos, e param do lado dele. E ele começa a olhar em volta e perceber do que ele está fazendo parte a ter aquela moto. Então, de uma forma, de uma comunicação não verbal, ali as pessoas olham para ele com uma aprovação, tipo assim, agora você está fazendo parte do nosso clube. Top. Então, assim, e aí acompanha ele na volta até a concessionária. Ou seja, o que gerou isso nele? Gerou um sentimento de pertencimento. Aí ele fala, caramba. E várias outras. Autoridade, né? E várias outras. Tem uma também que é um pouco mais antiga, que aparece uma casa, um bebê chorando de madrugada, recém-nascido. E aí o pai para lá e para cá, e dá mamar, e a criança não para de chorar. Aí aparece o pai descendo na garagem, aí ele liga a moto, a Harley Davidson, que ela tem um som tão personalizado que essa é uma marca registrada deles. E eles ligam e aquele barulho do motor, blá, 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 a criança dorme. Então, assim, nada fazia a criança dormir, mas na hora que o pai ligou a moto, a sonoridade da moto fez a criança dormir. Muito criativo, né? E assim tem várias outras. Então, e principalmente o que me atrai nessa marca é a questão desse posicionamento, desse branding muito forte, de não só levar no produto, porque talvez o produto não seja o mais confortável, não seja o melhor do universo, né? Mas assim... Mas bem comunicado ele pode se tornar. Né? Exatamente. Não, perfeito. A Harley é maravilhosa nisso. Bom, Marcelo, foi um prazer ter você aqui no nosso programa. Tenho certeza que contribuiu aí para todos que estão nos assistindo. Agora deixe seus contatos para que as pessoas possam te conhecer melhor, contratar seus serviços, enfim. Que legal. Bom, gente, foi um prazer estar aqui com vocês, né? Eu me chamo Marcelo Arado. Quem quiser conectar comigo, fica à vontade. Meu Instagram é @marceloarado. Manda lá um direct, eu vou mandar os meus contatos, vou mandar meu telefone pessoal e vai ser um prazer te ajudar nesse processo de branding, esse processo de posicionamento do seu produto, do seu serviço e o seu, que você é uma marca única e você precisa se expressar e gerar valor da forma correta. E eu estou aqui para te ajudar nisso. Perfeito. Bom, esse foi mais um Talks Empreendedor. Continue ligado para não perder dicas valiosas como essas e eu te vejo no nosso próximo programa. Tchau, tchau.